Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Delísia, que foi quem fez a minha primeira conexão com esse universo chamado UFMG, a partir da BHTEC, onde eu tive a oportunidade de palestrar mais ou menos uns 5 meses atrás. Agradeço também ao Carlos, que gentilmente me convidou hoje para estar nesse momento tão importante de aniversário, 10 anos, né? E me sinto honrada e privilegiada de ocupar esse espaço. Bom, acho que o nosso primeiro papel aqui é nos apresentarmos, né? Então, eu gostaria de brevemente me apresentar, depois passo a palavra para os colegas. Me cortem, por favor, que, como professora, falo demais, acabo tomando tempo. Então, sou Juliana Moraes, professora da Fundação Dom Cabral, num projeto fantástico chamado Escola de Negócios da Favela. Lembrando que a Fundação Dom Cabral é a 7ª melhor escola de negócios do mundo. Também hoje ocupo a coordenação da Expo Favela Minas. A Expo Favela é um evento fantástico que acontecia só em São Paulo, que tem como principal objetivo colocar os negócios de favela para conversar com grandes e possíveis investidores, ou seja, é o encontro da favela com o asfalto, de uma maneira muito singela, e a gente faz com que tudo gire em torno do protagonista desse evento, que é o empreendedor de periferia e de favela. Para além disso, também sou membro do Grupo Mulheres do Brasil, que aqui em BH ocupa a liderança de 2 causas extremamente importantes, que é de combate à violência contra mulheres e meninas e também a igualdade racial. Hoje estamos trabalhando o letramento racial, como é importante se letrar sobre o racismo. O Brasil precisa de letramento racial urgentemente, inclusive para lidar com negócios. Para além disso, sou filha do Hélio, pedreiro, e da Célia, manicure. Eu sou fruto da favela, com muito orgulho. Eu sou uma mulher preta, fruto da favela. Imaginem vocês, ocupar o cargo de professora da Fundação Dom Cabral e ocupar um palco como esse. Eu passei muitos perrengues, Samila Heineck. A trajetória empreendedora não é nada fácil. Não é nada fácil para uma mulher e não é nada fácil para uma mulher preta. Além disso, meu maior orgulho se chama Maria Júlia, minha filha de 16 anos, uma guitarrista que faz um solo de guitarra fantástico. Cara, mas quando toca o funk, ela desce até o chão. Diversidade e inclusão na veia. Não sei explicar muito bem. Então, essa sou eu, Juliana Moraes. Eu queria passar a palavra para você, Samila, para você se apresentar. Bom dia, eu sou a Samila, estou muito feliz também de estar aqui, agradeço demais o convite. Sou fruto da UFMG, né? Então, eu sou farmacêutica, graduei, me formei em 2018, e a Farmi também nasceu na UFMG, né? Então, estou muito feliz, cheguei aqui hoje, deu uma certa nostalgia, muito tempo que eu não vinha. Então, estou muito feliz aqui, inclusive de participar de um evento tão importante da Fundepar, que também faz parte da nossa história. Falando um pouco sobre mim, eu tenho esse bichinho empreendedor aí desde nova, né? Digamos que eu tive alguns exemplos ali dentro de casa, mas talvez alguns exemplos que não deram muito certo. Então, meu pai, empreendedor em série, daqueles que nunca tiveram um negócio que realmente tivesse ficado de pé, e minha avó com uma força feminina. Eu brinco que ela é feminista desde 1960, sem saber o que é feminismo. Então, ela sempre teve o dinheiro dela, ela vendia roupa de cama, mesa e banho, no interior de Minas, batia na porta das pessoas. Muitas vezes foi xingada de louca pelos maridos das mulheres, e mesmo assim continuou. Então, eu vi isso muito forte, assim, admiro demais. E meu avô, ele, para galera que conhece Mineirão, né, vendia churrasquinho ali na porta do Mineirão, e também sempre vi essa força. Então, acho que foram 2 pessoas que me inspiraram bastante. Então, sempre tive um perfil um tanto quanto rebelde, digamos, desde quando eu comecei a estudar. E aqui dentro da universidade, participei de diversos oportunidades, né? Já entrei fazendo iniciação científica, fui para o mercado, fazer estágio em laboratório, em drogaria, indústria. O curso de farmácia ele é muito abrangente, né?
E eu não conseguia me identificar muito com o mercado. Assim, eu via que aqui dentro da UFMG a gente tinha uma possibilidade, a gente conhecia, né, um universo muito próspero mesmo da atuação do farmacêutico, que eu não estava vendo isso acontecer na prática. Então, sempre teve aquele sentimento de podemos fazer mais, podemos fazer mais. E foi logo no final da graduação, junto com mais duas amigas mesmo, bem próximas, a Marina e a Luciana, que a gente, vivenciando ali alguns cenários da saúde, né, que a gente identificou principalmente uma dor muito latente da utilização de medicamentos contínuos, né, tanto dos usuários de medicamentos quanto dos profissionais de saúde envolvidos, que a gente viu, a gente pode fazer alguma coisa aqui que ninguém está fazendo ou pouca gente está fazendo. Né? Então, foi daí que nasceu a Farmi. A gente teve a oportunidade de vivenciar aqui 2 disciplinas no final da graduação, 2 mentoras que fazem parte aí da nossa história, né? Depois eu posso falar um pouquinho melhor. Mas, a partir daí, a gente começou, então, a construir esse sonho da Farmi. Bom, e a gente está aí hoje com a Farmi há 5 anos. Então, muito feliz de estar aqui. Depois a gente pode contar um pouquinho mais da história. Agora é você, Rani, que se apresente, por favor. Bom dia a todos. Eu me chamo Rani Guidolini, sou um dos fundadores, né, e o CEO da Lumi Robotics. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, uma honra ter sido convidado aqui pela Fundepar, né, participando desse evento de comemoração de 10 anos e ter recebido o aporte. Né, somos uma das investidas aí, do fundo Seed for Science, né, que foi fundamental para a caminhada da Lumi, a gente chegar onde chegamos nesse momento. Falando um pouquinho da minha história, né, não sou aqui do UFMG, mas também sou de universidade, sou da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, filho de caminhoneiros, apaixonado por carro. Então, ao chegar na universidade, me deparei com um projeto de veículos autônomos, né, um dos únicos. Aqui na UFMG também já teve, né, por um tempo. E na UFES estava começando esse projeto, então fiquei encantado. Ingressei na iniciação científica dentro do projeto no meu 2º período da graduação e comecei a trilhar ali um caminho, né, voltado à carreira acadêmica. Seguindo a iniciação científica, ao concluir a graduação em Engenharia de Computação, ingressei direto no mestrado, doutorado. E aí, graças ao incentivo, né, e a vislumbrar a possibilidade de transformar esse conhecimento que nós vínhamos desenvolvendo dentro da universidade em um produto em conjunto com outros colegas de doutorado, professores lá da UFES, nós fundamos a Lumi Robotics, né, para evoluir esse conhecimento que vinha sendo desenvolvido dentro da UFES de veículos autônomos para um produto real, né, fundando aí a startup. E em 2019, né, então a gente tem 4 anos de atuação nessa área de veículos autônomos. 2 anos após a fundação da startup, veio o aporte do Seed for Science, né, do fundo, que foi fundamental para tirar a gente do sufoco, para poder continuar caminhando. Né? Então, isso deu uma folga ali, uma confiança e um fluxo de caixa, né, para permitir que nós continuássemos avançando dentro dos desenvolvimentos. E hoje estamos aí, né, com parcerias com grandes empresas, como a Mercedes-Benz do Brasil, Marco Polo, grandes empresas como clientes, né, como Suzano, Vale, Petrobras, ArcelorMittal, a fábrica de detergentes IP, né, e estamos com a tecnologia mais avançada de veículos autônomos de todo o hemisfério sul. Então, nós somos a única empresa que tem um produto, né, um sistema que é capaz de dirigir um veículo interagindo com todos os sistemas, né, todos os elementos do trânsito em meio a regiões operacionais. E é isso. Obrigado. Maravilha, né? E aí termina com isso? Não, é isso tudo, né? Bom, Samila, vou começar por você. E o engraçado é que, quando a gente fala que aconteceu isso, a empresa foi vendida, a gente começou um negócio, falando parece tão fácil, Samila. Mas só você e suas 2 sócias sabem o perrengue que foi para sair de uma universidade, de uma sala de aula, criar uma empresa e, 5 anos depois, vender essa empresa para um player super bombado aí do mercado. Eu queria que você contasse isso um pouquinho para a gente. Às vezes, as pessoas têm um glamour muito grande
é na palavra empreender, porque não se conta quais são os perrengues, só se conta que vendeu por milhões. Mas até chegar lá, tem toda uma trajetória. Conta um pouquinho para a gente como que foi isso. Bom, se eu falar muito também, me corta, porque a trajetória é longa, é curta, mas é longa, né? Muita história. Mas, a gente, no final da graduação, como eu falei, eu estava um pouco insatisfeita com o mercado, eu comecei a me debandar para outras áreas. Então, eu já estava chegando lá no marketing digital, sempre gostei muito de escrever, estava lidando com produção de conteúdo. E, nessa época, o ecossistema, ainda é, né? Mas essa época tinha um ecossistema muito rico ali. Quando a gente fala em inovação, o ecossistema mineiro, né? Então, era a época que, não sei se todo mundo conhece, mas a Rock Content estava bombando, Hotmart, Simpla. Então, tinha muitos empreendedores aqui de uma forma muito acessível, né? E era muito inspirador, ainda é, né? Mas ali era no início. E eu comecei a conhecer esse mundo e, em paralelo, essas duas amigas, cada uma trabalhando em diferentes áreas da saúde, em que essa questão da gestão, organização dos medicamentos, controle de estoque era um caos. E eu consegui, enfim, né, alinhamento dos planetas ali, fazer um match em que existe uma dor muito relevante e aqui a gente consegue atuar. Então, e muito porque eu estava conhecendo, né, essas startups que atendiam essas soluções, que traziam soluções para milhares de pessoas. E foi logo nessa época que a gente teve a oportunidade de fazer uma disciplina aqui, que a professora Genane Ramalho colocou no nosso curso. E, para ser sincera, era uma disciplina eletiva para finalizar os créditos da graduação. E a gente fez, e foi incrível. Tinha 5 pessoas na turma e a gente estava fazendo Canva, estruturando um modelo de negócio. E aí isso potencializou a vontade que a gente já tinha de fazer alguma coisa, né? De começar a criar um negócio, enfim. Então, tenho muito orgulho de dizer que o primeiro Canva que a gente fez foi aqui dentro da universidade. E, logo após, a gente teve a oportunidade de conhecer a Janaína, inclusive Naina Bering, aí da Fundepar. E aí a gente conheceu o Founder Institute, que é uma pré-aceleração de startups. Eles têm uma metodologia baseada no Vale do Silício, em que eles focam muito em entrevista. Então, assim, não é a solução, o foco não é na solução, né? É muito legal a gente construir um SaaS, uma plataforma, um software incrível, que a gente acha que é incrível, mas se não resolve uma dor real do mercado, não faz sentido nenhum. Então, o Founder trouxe esse olhar para a gente. Foca na dor, seja apaixonado pela dor. E qual que é essa dor? Qual que era essa dor, né? A dificuldade que as pessoas têm de ter uma adesão ao tratamento medicamentoso de forma suficiente, né? Adequada, eficaz. Então, a gente começou a fazer muita entrevista de forma incessante, cansativo. Mas a gente entrevistou gestores de casas de repouso, entrevistou os próprios usuários de medicamentos de uso crônico, os familiares dessas pessoas que utilizam remédio todos os dias. A gente fez umas 200 entrevistas e aí, sim, a gente falou, essa dor é muito relevante. Essa dor tem um impacto na saúde das pessoas, e não só na saúde, em toda a cadeia da saúde, né, gerando muito mais sinistro e custos, porque hoje, por exemplo, até hoje, né, a gente tem a maior despesa aí de operadoras de saúde sendo a internação de pessoas que chegam no ambulatório porque muitas vezes tomaram o medicamento de forma errada ou esqueceram de tomar. Então, a gente teve essa oportunidade de estudar muito a dor, aprofundar na dor. Durante os 3 meses, a gente passou por esse processo de pré-aceleração no Founder, aqui em BH, e a gente recebia feedbacks constantes ali da banca de outros empreendedores. Depois do Founder, a gente fez Biominas um tempinho, e depois a gente já foi para o Biotech Town. Então, a gente participou do primeiro batch das startups, do primeiro ciclo ali do Biotech Town. Estou vendo umas carinhas aqui, Ju. E foi muito legal. Assim, a gente foi acelerado por 1 ano. E a gente ganhou como melhor startup daquele ano. A gente executou muito, assim, tudo que era... A gente tinha discussões semanais em cima do negócio, né, dos desafios daquele momento. O desafio agora é funil de vendas. Bora estruturar aqui um funil de vendas junto. O desafio agora é trazer talento, pessoas para compor essa governança da empresa. Eles estudavam com a gente. E tudo que era discutido ali na sala, a gente colocava em execução na semana. E foi muito legal, muito enriquecedor. Quando a gente entrou no Biotech Town, todo mundo fazia tudo, né? A gente, não sei se todos conhecem aqui, mas a Pharmia é uma farmácia que entrega os medicamentos já organizados por hora e data. Então, eles vêm dentro de uma caixa
com o rolo interno e os sachês em ordem cronológica. Então, manhã, tarde, noite, vem os medicamentos e a pessoa só destaca e toma daquele horário. Então, é uma startup, mas, e como muitas da área da saúde, é um produto físico, né? Então, a gente passava a noite fazendo, produzindo, a gente imprimiu ali um molde do Google e fazia todo o contorno dele no lápis, tesoura, colava com a cola, durex, enfim. Então, a gente passava a noite, os 4 sócios fundadores, fazendo aquele produto para entregar. E aí, quando a gente entrou no Biotech Town, eles falaram, gente, cada sócio tem que vestir um chapéu aqui, né? A gente precisa estabelecer governança, precisa estabelecer quais são as responsabilidades de cada um. Então, ali, de fato, que o negócio se tornou uma empresa. E o Biotech Town deu muita visibilidade para a Pharmy, né? Então, não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros negócios tão robustos para a área da saúde, né, no Brasil todo. Então, muitos fundos se interessaram em conversar com todas as startups que estavam sendo aceleradas. A Pharmy foi uma delas. A Pharmy tem alguns pontos ali do negócio que são atrativos, digamos, né? Então, é varejo, é terceira idade, é saúde. Então, muitos pontos que brilhavam o olho ali de alguns investidores, e aí a gente conversou com a DNA Capital, na época, que lida ali com todo o ecossistema do DASA, né? São Paulo é mais forte, mas, enfim, o pessoal da área da saúde conhece também. E a gente conheceu a Vivio, que é o maior player de distribuição de medicamentos a nível Brasil, e não foi um investimento, né, com fundo, digamos, padrão. A gente entrou, que a gente chama de Corporate Venture Capital, né? Então, uma empresa investiu na Pharmy, tivemos desafios e muitos desafios nesse sentido, porque era um dinossauro ali, né? Eles fizeram IPO há pouco tempo e a Pharmy ali faturando pouquíssimo na época e com 7 pessoas no time. Então, não foi fácil, mas tenho muito orgulho aí de, inclusive, depois de alguns aportes da Vivio, a gente ter sido comprada pela companhia. E, resumidamente, essa é a trajetória. Resumidamente, né? 5 anos dá para acontecer muita coisa, né, Samila? Com certeza. Bom, se me falassem há uns 10, 20 anos atrás que teríamos um automóvel que não precisaria de motorista, vamos dizer assim, né, autônomo, eu acho que muita gente ia pirar, hein, Hanneke? Eu acho que não era algo bem acessível a todos. E, de repente, eu estou aqui sentada do lado de um cara que é quem comanda o negócio todo, né? Isso, para mim, é uma honra estar aqui do seu lado. E, principalmente, ouvir você contar como que é isso, né? E eu vou usar a minha colinha, claro, para eu não errar nenhum detalhe, como é ser responsável por conectar décadas de estudos altamente tecnológicos, criados em uma universidade, em uma spin-off que pretende revolucionar o mercado de veículos autônomos. Revolucionar é uma palavra muito forte, né? E é verdade que a tecnologia de vocês permite que o veículo circular completamente sem interferência humana? Eu quero para fazer a baliza. Faz. E começando por essa segunda parte, então, né, que sim, a Lumi ela tem um produto capaz, né, de transformar um veículo normal. Então, a gente está trabalhando hoje principalmente com caminhões, né, e ônibus. E com isso a gente embarca, então, um conjunto de hardware que permite que o computador perceba o ambiente ao redor do veículo e dirija efetivamente o veículo, né, para realizar demandas de transporte. Então, é um grande desafio, né, a gente colocar isso em operação, sendo aí a única empresa de todo o Hemisfério Sul que tem uma tecnologia desse nível, né, de autonomia, inclusive mais avançada aí do que os carros da Tesla, né, que são muito famosos, estão muito na mídia, mas que ainda dependem de uma pessoa presente no banco do motorista 100% do tempo. E um dos principais desafios que a gente encontrou, né, foi justamente essa mudança de chave, né? A gente vinha de um cenário totalmente acadêmico, uma equipe 100% acadêmica, né, de doutorandos, doutores, professores, e, de repente, a gente decidiu fundar a empresa, fundar o negócio para evoluir isso para um produto, né? Então, foi toda uma mudança de contexto, né, que demandou muito aprendizado, demandou muito esforço aí para conseguir consolidar, né, todo esse desenvolvimento, e aí começar a interagir com clientes, né, questão de regulamentação, que ainda é muito deficiente aqui no Brasil. A gente não tem uma regulamentação que permita a operação desses veículos em ambientes públicos, vias públicas.
Então, a gente focou nossa operação em ambientes privados, que são autorregulados, com operações dentro de empresas, portos, né, mineração também. Então, o principal desafio foi justamente, né, a gente conseguir fazer essa interface de mudança, né, de sair do meio acadêmico, de pesquisa, para transformar isso num negócio, que tinha que se pagar, tinha que pagar conta, né, tinha que ter toda a infraestrutura necessária para uma empresa conseguir se sustentar. Ok, maravilha. A gente percebe nessa trajetória empreendedora que se manter vivo é um desafio, né? Financeiramente vivo é um desafio. E a gente aqui nesse espaço, enquanto Fundepar, enquanto investidoras, eu queria que vocês contassem quão foi importante esse investimento que vocês receberam, qual a diferença que fez nessa vida empreendedora. E será que, se não tivesse vindo, vocês estariam vivos até hoje enquanto empreendedores? Né? A gente está com 10 anos de Fundepar, com possibilidades de novos e outro olhar para esse investimento, pensando que não são só vocês dois, tiveram várias outras empresas. E qual a importância disso dentro do negócio de cada um? A Farmi, ela não seguiu uma trajetória muito padrão de investimento, porque geralmente a gente vê um investimento anjo, seed, depois um seed, tem um pré-seed, um seed, um Series A, enfim. A gente recebeu um investimento e depois a gente já pulou para o Series A. E isso foi um mega desafio, ainda mais para pessoas que tinham acabado de sair do FMG, né, assim, da faculdade, né, da universidade, não tinham vivência no mercado. Então, a gente teve que acelerar ainda mais o nosso aprendizado. E aí, quando a gente vai comparar os dois investimentos, né, um foi na casa ali dos 150 mil, o outro já foi de 23 milhões. É muito diferente. Só que se eu for colocar agora qual que, para a nossa história, foi o mais importante, acho que eu colocaria o primeiro, assim. Aquele de 150 mil que fez a gente valorizar cada real que estava ali na conta, que a gente conseguiu estruturar inicialmente o nosso software, né, que hoje é o FarmiOS, mas na época era um software que a gente conseguiu de uma outra startup, inclusive, que a gente tinha um esqueleto ali, conseguiu desenvolver as primeiras features em cima da operação, que a gente conseguiu trazer as primeiras pessoas, né, para compor o time, os primeiros talentos, a gente valorizava cada hora daquelas pessoas. Enfim, é lógico que depois entraram alguns milhões para a gente tracionar o negócio, mas o que tinha ali, né, que estava enraizado ali dos primeiros passos do negócio, foi muito nesse primeiro investimento que a gente teve e desse investimento que não se traduziu somente em dinheiro, né, mas em todos os aspectos para amadurecimento mesmo da empresa, que foi tão importante que a gente aprendeu com o time do Biotech Tal. E aí, no nosso caso, também, né? A gente vinha de um período acadêmico, né? Então, os sócios estavam 100% focados aí no desenvolvimento da tecnologia, né? Colocar o negócio para funcionar. E a gente vinha de um tempo sem nenhuma renda, né? Só dedicado ao negócio. Então, esse primeiro aporte, né, feito pela Fundepar foi fundamental para a gente ganhar esse fôlego e ter confiança e condição aí de estruturar a equipe, estruturar a empresa, colocar né, os aspectos comerciais do negócio rodando, estruturação de setores, né? Então, esses primeiros aportes eles são fundamentais nesse sentido, né? De você ter um recurso que te permite aí conseguir colocar o seu negócio para rodar e uma primeira estrutura inicial ali, né, para conseguir avançar e continuar crescendo. Além disso, também tem a parte de gestão, né, que geralmente vem junto com o aporte. Então, no caso da Fundepar, a gente teve aí uma consultoria também, né, estratégica de como estruturar a empresa, né, os caminhos para seguir. Isso tudo agrega muito valor também junto ao aporte, não só o financeiro, mas o aporte técnico com conhecimento, né, com as dicas ali de como conduzir o seu negócio. E aí entra nessa parte de financiamento, entra uma parte muito importante também, que são os fomentos governamentais, né, que são as iniciativas do governo aí de fomentar o desenvolvimento de nova tecnologia no Brasil. Principalmente para a Lume foi fundamental, por se tratar de uma tecnologia que demanda muito capital, né, muito investimento. Então, por um tempo, a gente conseguiu se manter só participando de editais de subvenção econômica.
E aí é bacana a gente ver como essas iniciativas, né, proporcionam esse tipo de situação, em que você tem uma empresa saindo de dentro da universidade, né, uma tecnologia que demorou anos para ser consolidada, construída, desenvolvida, com recurso governamental, e hoje, por exemplo, no ano passado, a Lume já pagou em impostos mais do que o que foi investido em todo o período de desenvolvimento do projeto. Então, a gente já consegue retornar isso que foi investido para a sociedade, isso é muito bacana. Aí queria até complementar, porque teve uma época que foi fatídico, assim, porque esse complemento, né, de gestão foi muito importante na nossa história também, porque, mais uma vez, saímos da universidade, a gente foi tentar essa trajetória louca aí de empreender, e entrou a grana, a gente falou, tá bom, agora temos que saber como lidar com o dinheiro, né? E a gente sentou com a turma do Biotectal, o Lucas, ele falou, Samila, vamos aprender o que é fluxo de caixa, o que é DRE. Para mim, hoje, é automático, assim, né? Muito fácil, mas na época era um bicho de 7 cabeças. E aí ele me ensinou, assim, no beabá, como que a gente fazia, como que fechava o caixa todos os dias. Tinha muito pagamento de fornecedor, comprava remédio todos os dias. Então, assim, acho que é um exemplo prático, né, para trazer. Acho que a gente realmente não sabia, algo que para muitas pessoas é banal, mas que para a gente era muito difícil, né? A gente tinha que valorizar ali cada centavo que estava sendo investido. Então, foi muito massa, assim, esse aprendizado. É um caminho de se aprender muito e de se ter muitas trocas, né? Mas os desafios são diários. Empreender para uma mulher é um desafio ainda maior, né, Samila? Eu trago aqui um relato que eu sou oriunda, antes de empreender, do serviço público, passei por algumas esferas, e muitas dificuldades aconteciam, inclusive em reuniões, de conseguir me posicionar e até mesmo conseguir falar em uma reunião onde a mesa era quase 100% masculina. Imagino você, Samila, tendo que enfrentar, né, saindo aí de uma universidade, esse desafio de sentar numa mesa e negociar valores que muitas vezes a gente não tinha nem ouvido falar, milhões, se colocar, se posicionar. Claro que tem alguns momentos que a gente diz, cara, está tudo certo, você é machista, está tudo bem, guarda seu machismo, porque eu vou tocar meu negócio de qualquer maneira, queira você ou não. Mas, saindo dali, a gente entra no carro e dá uma desabada básica, dá uma choradinha, retoca o batom, porque não é fácil. Então, Samila, eu queria que você me falasse aí quais foram esses maiores desafios em lidar com esse mercado quase 100% machista. Nosso colega que apresentou antes trouxe números. Cara, estou extremamente assim, assustada com os números que você trouxe. É quase 100% do mercado masculino. E eu me atrevo aqui a dizer que quase 100% do mercado masculino de homens brancos. Aí é um outro desafio lidar com essa mesa e conseguir, de alguma forma, negociar. Mas, Samila, você é um exemplo de que, cara, deu certo. Meninas, é possível, sim. Colem nela que vai dar tudo certo. Vamos embora. Bom, acho que tem 2 pontos. O primeiro é que eu acho que no início existe até uma certa ingenuidade assim das fundadoras, porque, querendo ou não, a gente não tinha vivenciado isso dentro da universidade. O curso de farmácia é majoritariamente feminino, assim, não tinha, né, tido essa vivência. Tanto que no início a gente começava a executar sem saber muito o que era isso. E, sei lá, aconteceu algumas coisas que, por exemplo, a Lu, né? A Lu é a fundadora, que ela sempre tocou operações. E ela sempre foi nosso mestre de obras. Então, toda a obra que tinha, até pouco tempo, a gente teve que tirar ela agora, mas até pouco tempo ela que tocava. No início, a galera da obra ouvia ela falar e, tipo assim, não vou fazer o que você está falando. Era, né, desde coisas básicas, assim, de a gente reformar as primeiras unidades. Uma vez a gente teve que chamar o pai dela, para o pai dela falar as mesmas coisas que ela estava falando, por aí sim a galera executar. E até questões mais sérias, né? Então, quando a gente sentou, a primeira vez, assim, eu lembro que aconteceu numa reunião algo, né, uma situação mais machista. Voltando nessa ingenuidade, eu falei com a Lu, acho que foi machismo isso aí, hein? Eu acho. Então, e era assim, né? Esse ponto de que a mulher tem que falar 7 vezes até ela ser escutada em comparação com o homem, é verdade. Mas eu acho que essa ingenuidade até ajudou a gente no início, porque a gente ignorava algumas coisas. Vamos embora, tá? Você não está escutando o que eu estou falando? Deixa eu falar de outra forma. E a gente foi, né? Aconteceram algumas situações chatas, já sentei na mesa para negociar. E assim, né? Quando as situações ficam mais calorosas, né? Então, a gente empreende, é como um filho, né? E aí você defende aquele filho ali com unhas e dentes e realmente, algumas horas, a emoção vem à tona. Eu sou uma pessoa bem
emotiva. E nessa mesma negociação, tinha um homem, né, um dos homens da mesa, ele começou a mudar o tom de voz, e aí, no caso dele, são práticas de negociação, é uma ancoragem. E aí, no mesmo tempo assim, que eu fiz a mesma coisa, Samila, você não envolva seus sentimentos, você está sendo emotiva. Foi muito nítido. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, a gente já sentamos em cadeiras, em mesas, né, com muita cabeça branca ali, com anos de mercado, enfim, tivemos que ter um jogo de cintura. Esse é o primeiro ponto, né? Mas eu acho que tem um segundo ponto também, que tem muito exemplo legal de mulheres empreendedoras. Quando eu fiz o Founder Institute, a turma tinha 15% de mulheres e agora as turmas têm 50%, às vezes até mais mulheres do que homens. Tem pouco tempo a Farmi, 5 anos, mas eu vejo uma evolução absurda de lá para cá. Então, tem muitas mulheres que eu assim, me espelho e que eu coloco como não só mentoras, mas assim, com uma trajetória incrível. Não só mulheres que, Cristina Junqueira no Nubank, né, Luísa Trajano, Magalu, mas tem gente aqui próximo da gente, né? A Mônica Hauck, por exemplo, da Solids aqui de BH. Enfim, tem muita mulher foda, muita mulher incrível que a gente pode se inspirar. E acho que sim, esse cenário está mudando. É assustador, mas eu acho que a gente está num caminho legal e nós temos que ser exemplos, né, para trazer ainda mais inspiração, a gente fazer benchmark uma com as outras, a gente trazer conexões umas com as outras e a gente conquistar esse espaço que é nosso de direito também. Né? Com toda certeza. Haneke, como que você acha que o comportamento masculino pode mudar para melhorar esse desconforto nas negociações, principalmente? Pois é, a gente fica chateado de ver que isso é uma realidade, né? Que situações como essa ocorrem, algumas até piores às vezes, né? E os dados, como foram apresentados, que estamos longe, né, de mudar essa realidade, mas eu acredito que a forma de trabalho seriam em 3 frentes, né? Primeira, combate, né? O combate ao preconceito, combate a iniciativas machistas, como essa daí que foi apresentada. Então, a gente tem que combater essa mentalidade, né? Que é muito enraizada na nossa sociedade. Uma outra frente que eu acredito muito é o incentivo, né? A motivação e o espelho, né? Exemplos como o da Samila, de outras mulheres que conseguem, né, executar o seu negócio, tocar, fazer acontecer, fazer a diferença. Eu acho que isso é muito importante para mostrar que é possível, né? Que a gente, que todo mundo que tiver o esforço, tiver a oportunidade, também pode conseguir alcançar esses objetivos. E uma terceira frente seria um incentivo, né? Incentivo efetivo a iniciativas como essa, como a sociedade, né? Sociedades de inovação apoiando por iniciativas para apoiar essas empreendedoras, né? Para apoiar que situações como essa se repitam cada dia mais. Muito bom. Bom, o tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos chegando ao final, já no nosso último momento. Eu queria colocar aqui algo que tem acontecido no mercado, não só nas questões de negócios, mas a gente hoje fala-se muito de diversidade e inclusão. Em alguns momentos, eu temo que essa fala e que essa bandeira seja só mais um modismo e que passe com o tempo. Sinceramente, eu tenho um pouco de receio com relação a isso. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, estamos falando de incluir pessoas trans, pretas, albinas, pessoas que têm algum tipo de limitação de conhecimento, mas pessoas também que não receberam ou que tiveram a oportunidade de estar sentada naquele banco de universidade. Eu, como fruto da favela, sei muito bem e senti na pele que, quando se nasce na periferia, de longe, a gente já sabe quais são as oportunidades que nós não vamos ter. E são muitas. A gente vive num espaço chamado escassez. Mas a gente tem uma ferramenta de gestão muito forte chamada se viração. A gente se vira com o que tem e, de repente, nasce um negócio dentro da favela e nasce uma potência dentro da favela. E, na favela, a gente não olha quem é preto, quem é branco, se uma pessoa tem alguma limitação. A gente quer que aquela galera se junte, porque algum resultado vai vir e vai ser bom para todo mundo. Na verdade, a gente fala, vai ser bom para geral. Vamos fazer o corre com a gente, porque vai ser bom para geral. Então, trazendo isso para o universo, e esse ecossistema falado de empreender, chamado empreender,
com essas inúmeras discrepâncias, né? 99% de homens, 98% são brancos, 70% estão investindo a partir de uma herança, a partir de uma empresa que a família já tinha, e a gente nasce ali do nada. Dentro desse universo necessário e dolorido hoje da diversidade e da inclusão, como que você, Samila, e você, Heineken, enxergam isso já dentro da empresa de vocês, que hoje eu não vou chamar de pequena empresa, não. Eu já vou falar ali de algo bem grande, com possibilidade de trabalhar a diversidade e inclusão de maneira mais efetiva. Gente, lembrando que falar é uma coisa, fazer é outra. Na prática, a gente tem visto e observado pouquíssimos resultados. E olha que eu transito em muitos lugares, os resultados são demorados demais, né? Então, eu queria saber de vocês, qual é o olhar que vocês têm com relação à diversidade e inclusão na prática? Acho que você colocou super bem. Falar é fácil, fazer é complexo. Por mais que a gente admire e veja acontecendo em outras empresas, né, implementar não é uma coisa banal, né? Inclusive, o time tem que estar preparado, né? A gente precisa de ter algumas práticas internas para que as pessoas também entendam o quanto que é importante a diversidade, enfim. A Farmi ainda está naquele 58% que não tem um time tão diverso quanto poderia ter, mas é fato, isso é um fato, né? Tem diversos estudos que falam que times com diversidade faturam mais. Eles tracionam mais o negócio. Então, assim, não é nem porque é uma coisa bonita, porque traz mais resultado para a empresa, né? Eu vejo isso como algo crucial. A gente não tem um time mais diverso hoje que a gente gostaria de ter. A gente entrou até com uma liderança nova agora, e a gente tem a metodologia de OKR, né? Um dos OKRs dela para o ano é a gente estruturar essa diversidade interna. E assim, acho que é muito claro, né? Quando a gente tem uma discussão mais estratégica em que diferentes pessoas tiveram diferentes vivências, aquela discussão fica muito mais rica, né? Senão, a gente fica naquela mesmice ali em que a gente sempre conclui o mesmo ponto de vista e que a gente tem opiniões muito similares. E é fato que, quando a gente tem pessoas vindas de diferentes lugares com diversas experiências, né, o negócio, por si só, ele se beneficia de forma enorme. Então, é algo que a gente ainda não implementa como gostaria, mas eu admiro e a gente quer muito fazer acontecer. A Lume está nesse mesmo caso, né? A gente, como startup, empresa nascente, né? Apesar de estar fazendo coisas grandes aí, mas é uma empresa pequena ainda, com poucas pessoas, né? E a gente fica atolado no dia a dia aí com tentativa de se manter, sobreviver, entregar as coisas que a gente prometeu, né? E acaba deixando passar e não dando tanta urgência, né, para políticas como desse tipo, né? Mas o que a gente tenta, assim, já conseguiu implementar dentro de 3 frentes, né, que é o combate ao preconceito. Isso a gente tem muito forte dentro da empresa, é uma coisa que é monitorada, e a liderança, né, dentro da empresa, ela tenta dar o exemplo e combater esse tipo de atitude, né? Outra frente seria tentar inspirar, né? Inspirar pessoas que, assim, a gente saiu do nada, né? Só tinha um conhecimento, então conseguimos fazer, conseguimos correr atrás, conseguimos fazer acontecer, né? Montar uma empresa e fazer uma empresa tecnológica de sucesso até então, e mostrar que isso é possível também para outras pessoas. Acho que isso é bacana, é importante, e estamos deixando a desejar na efetivação de políticas, né? De políticas de inclusão dentro da empresa, como, por exemplo, com criação de vagas específicas, né, para pessoas de minorias. Isso é uma coisa que está no planejamento, mas a gente ainda não conseguiu efetivar, né, devido à correria aí de sempre que a gente fica lutando contra. Mas vocês vão conseguir. Bom, pessoal, finalizamos o nosso painel, mas é claro que eu queria aqui fazer uma provocação, Samila. Eu queria que você falasse aí uma palavra de estímulo para quem está no banco de uma universidade ou quem tem o sonho de empreender, né? Os desafios são muitos, mas qual a palavra que hoje reproduz a Samila enquanto empresária? É uma palavra que eu, às vezes, repito bastante, que é execução. Então, acho que ela traduz muito da história da Farmi, da minha história.
como uma pessoa exigente que sou, muitas vezes sei como que a gente fica travado, né? Em entregar alguma coisa, a gente nunca acha que está bom, a gente nunca acha que vai realmente resolver a dor de uma pessoa ou que aquela entrega não tem a qualidade, né, como a gente gostaria. Não interessa, executa, vai e faz. Faz, entrega um pouquinho aqui, um dia, um pouquinho no segundo dia. As coisas automaticamente vão acontecendo quando a gente vê vender uma empresa depois de 5 anos. Não, mas brincadeiras à parte, a gente traduz muito a nossa história nessa execução de que não sabia o que ia vir pela frente, mas foi indo para a rua, foi fazendo pesquisa, foi procurando pessoas, procurando conexões, que a gente realmente conseguiu construir tudo e tem muito orgulho aí da trajetória. Então, fazer mesmo, executar. Fazeção. Hanik, qual que é a sua palavra? Acho que seria foco, né? O foco é difícil a gente manter um foco quando a gente está começando um negócio, né? Tem conta para pagar, você tem carreira acadêmica para dar conta, mestrado, doutorado, né? Estando dentro de uma universidade, artigo para publicar, né? Família, vida pessoal. Então, eu acho que é fundamental para fazer um negócio de sucesso que a gente tenha foco no objetivo, né? E traçar esse caminho do que precisa ser feito para chegar onde a gente quer. Então, foco, eu acho que é uma das coisas fundamentais para executar um negócio de sucesso. Então, execução e foco, e a minha palavra é inclusão. Antes de diversidade, eu quero falar de incluir em todos os sentidos. E ainda assim faço um convite a todos vocês que estão aí sentados nessas cadeiras, aos mestres, doutores, diretores, a todos vocês, que oportunizem para a favela ocupar o banco das universidades também, que oportunizem para os negócios de favela receberem um investimento também. Às vezes, não 20 milhões. Para um pequeno negócio de periferia, 10 mil faz a diferença demais, e ele puxa mais um tanto de galera que faz o negócio crescer. Então, é inclusão efetiva em todos os espaços. O FMG dentro das periferias, esse é o convite. Muito obrigada por todos vocês estarem presentes aqui e obrigada por dividirem comigo esse espaço e comemorar, junto com o Carlos e a galera da Fundepar, esses 10 anos. Daqui mais 10 anos, como que será que a gente vai chegar aqui, hein? Vamos pensar. Grande abraço, gente. Obrigada.